Já temos 300 pessoas com a gente aqui dentro do Zoom. A gente já começou a transmissão no YouTube. Sim, agora. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube também. Estamos chegando no nosso derradeiro dia da Jornada Pedagógica Companhia na Educação, Escolas e a Formação do Leitor Literário. Espero que tenham conseguido descansar um pouquinho de ontem para hoje. Hoje é reta final, é o dia do sprint, a gente tem que acelerar para cumprir a maratona, chegar entre os primeiros colocados. Estou brincando, o importante é que a gente chegue junto, né? Essa semana tem sido um processo muito, muito, muito rico. Está todo mundo cansado, mas espero que feliz e repleto de reflexões sobre sua própria prática, sobre caminhos de estudo e como a gente, em conjunto, consegue formar leitores neste país afora. Eu vou começar, como sempre, contando para vocês os sorteados da mesa de ontem. Na primeira mesa da tarde de ontem, os sorteados foram Antônia Lúcia da Silva, isso, de Manaus, Rosa Maria Alves de Oliveira, de Fortaleza, Aliane Ribeiro Moraes, de Maceió, e Cássia dos Santos Freitas, do Pará, da cidade, nossa, deixa eu me concentrar para tentar pronunciar corretamente, Ananindeua. Espero que tenha falado certo, Cássia, depois me conta. Na segunda mesa, aquela em que discutimos por que ler os clássicos, os sorteados foram Edilânia Cunha de Alencar, de Jacundá, Pará também, Valdinei de Oliveira, de Caetité, Bahia, Cirlei Pereira Santana, de Dourados, Mato Grosso do Sul, Márcia Beatriz Gonçalves Dias, de Contagem, Minas Gerais. Claro que continuamos com sorteios hoje, já vou falar dos sorteados, mas antes disso, tinham muitas perguntas, depois que termina as mesas, a gente sempre tenta reolhar e tentar dar conta de muitas perguntas que a gente não respondeu. Muitas perguntas de indicação, de leitura, por idade, por segmento. Eu vou navegar com vocês num dos canais de comunicação com o Departamento de Educação, que é a Sala do Professor, só para mostrar a funcionalidade da busca cruzada da Sala do Professor. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém consegue me responder no som? Sim. Obrigada. Eu já estou aqui direto na Sala do Professor, porque a gente já descobriu como faz para entrar nela, né? Mas a gente pode voltar, se vocês quiserem. É um caminho novo, a gente pode entrar pelo site da companhia ou a gente pode entrar pelo blog da Letrinhas, né? O blog da Letrinhas, a gente, inclusive, está tendo a cobertura sobre a jornada. Aqui, ó, cobertura do primeiro dia de jornada, segundo dia de jornada, terceiro dia de jornada, e hoje, ao longo do dia, sobe a matéria referente à jornada de ontem. Aqui também, ó, nas barrinhas paralelas, você consegue entrar na Sala do Professor. Essa hora a gente reza para a deusa da internet funcionar e vocês conseguirem acompanhar a navegação aqui do meu computador. Ontem a gente explorou um pouco a parte do PNLD, né? Porque estávamos falando de anos finais, que vai ter a escolha do PNLD agora nesse segundo semestre. Se tudo se encaminhar no Ministério da Educação, como a gente espera que aconteça aqui a jornada pedagógica, entrei na Sala do Professor, aqui está a busca cruzada. Aqui a gente consegue separar por segmento, então a gente tem educação infantil, fundamental 1, 2, EJA, ensino médio, ou tem os anos separadinhos. Então vou fazer, já que hoje é o dia do ensino médio, vou pegar aqui um ensino médio, e eu vou pegar aqui clássicos, que foi o tema da última mesa de noite, e dei continuar. Continuamos rezando. Deu certo, ufa. Aqui aparecem algumas sugestões de clássicos que seriam adequados para uma leitura no ensino médio. Conforme eu disse,
indicação etária, indicação de segmento, são meras sugestões que fazemos com base na reincidência de reportes de adoção que recebemos de escolas e redes de todo o Brasil. Livros não têm idade, são vocês, professores, quem conhecem os leitores de vocês, e são vocês, professores, que sabem qual é o tipo de intervenção pedagógica que vocês vão fazer a partir dos textos. Então, essa seleção é livre, é de vocês, e a responsabilidade também compartilhada com a coordenação da escola, com a direção e com o projeto político-pedagógico. Então, a gente ajuda, mas quem está ali, no chão da sala de aula, no tete-a-tete com os alunos, são vocês. Vocês melhores do que ninguém conseguem fazer essa seleção desses textos. Mas a gente adora bater papo e tentar trazer as informações que a gente recebeu de outros professores e atuar em rede para dar suporte a vocês. Aqui a gente também tem uma série de outros materiais que eu acho interessante, eu vou falar de 2, tá? A gente tem falado muito sobre práticas de leitura na escola, a gente tem uma série de vídeos que a gente está fazendo em parceria com o Avisa Lá. Aqui vocês estão vendo a Ana Carolina, que já nos visitou aqui na jornada. A gente tem, por enquanto, 3 vídeos que falam sobre práticas de leitura dentro da escola. Vale a pena conferir, é só clicar aqui e ver os vídeos. E o que eu queria falar para vocês são kits, né? A gente tem sugestões de kits, né? E aqui na jornada, em função das discussões que apareceram, a gente teve algumas ideias e vai subir aqui alguns outros kits. Kits com sugestão de livros para trabalhar a temática indígena, para trabalhar a temática antirracista, kits para outra sugestão que surgiu na mesa de práticas para cirandas de leitura, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais do fundamental, e tem o kit que eu brinco, que é o Arrasa Quarteirão, que são as informações dos livros mais adotados em escolas de todo o Brasil. Então, acompanhem, entrem na sala do professor, busquem os materiais, tem bastante coisa. Aqui tem um mapeamento de todos os materiais que são produzidos dentro da Companhia das Letras, vinculados a títulos que podem ajudar vocês. Tem vídeo, tem podcast, tem muita coisa legal. Pronto, agora vamos ao sorteio de hoje. Pegar aqui os livros físicos, enquanto a Maria já pega o PPT. Gente, aqui na minha bagunça, que tá livro para tudo quanto é lado, eu peguei 2, mas tem mais 2 que eu vou falar, tá? Chimamanda, eu peguei um livro de contos, né? Já que a gente falou sobre a importância de trabalhar gêneros textuais diferentes, né? Em todos os segmentos, e a Chimamanda é uma autora contemporânea, então, acho que super se encaixa. Um outro livro dela que entra muito em adoção, principalmente no médio, é o Hibisco Roxo, mas eu quis trazer um de contos. Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. O Anderson contou uma história desse livro para a gente. É um livro que é referência para professores, para retirarem histórias, para estudarem e para compartilharem com seus alunos em todos os segmentos. E eu estou aqui, que eu me perdi, que eu não estou achando. Tem 2 livros de autores nacionais, são clássicos contemporâneos, já pensando na discussão que tivemos ontem na última mesa. Um é o Dois Irmãos, do Milton Ratum, autor manauara, premiadíssimo, que tem um apreço tremendo pela formação de leitores, conversa com jovens do Brasil todo. Então, Dois Irmãos também está sorteado. Imaginem aqui a capa dos Dois Irmãos, até o fim dessa mesa a gente projeta para vocês. E o outro é Capitães da Areia, um romance de formação que marca jovens nesse país desde há muito tempo, diria que até desde 1932, quando foi publicado, e é de uma atualidade tremenda. Ou seja, um clássico que nunca terminou de dizer o que disse e que, infelizmente, ainda tem relações com a realidade do nosso país. Agora, os sorteios digitais, Maria. A gente vai sortear o que hoje? Então, outro clássico que é impressionante, George Orwell, né, gente? Ontem a gente sorteou a Revolução dos Bichos, tanto na versão quadrinhos quanto
Acho que o e-book entrou também, e aqui hoje é um 1984, e o ensaio do Harari, um pensador, filósofo, historiador, que tem se dedicado a pensar o século XXI. Lembrando que todos os sorteados levam também a revista digital do Avisalá. A gente tem imagem da revista? Um número específico que fala sobre formação de leitores. Enquanto a gente acha a imagem da revista, ou eu fico devendo a imagem da revista, as meninas são muito rápidas. A revista digital do Avisalá, que traz artigos aqui sobre a formação de leitores. E falando em Avisalá, eu aproveito para chamar a Ana Carolina Carvalho, que vocês já conhecem. Ela vai falar um pouquinho sobre o Avisalá e depois passar a palavra para a Marisa, que é a nossa palestrante de hoje, sobre BNCC e ensino médio. Mas eu vou apresentar a Marisa antes de passar a palavra para Ana Carolina. Deixa eu pegar a minha cola para não falar besteira. Achei. Marisa Baltazar é licenciada, mestre e doutora em letras pela USP. É autora de material didático pela Editora Moderna, consultora e formadora em programas de educação integral. Coordenou a produção de conteúdos e processos formativos na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, nos programas de Educação Integral do Instituto Ayrton Senna. É consultora do Instituto Reúna, na frente de currículos, onde coordenou a produção da área de linguagens para a BNCC comentada. É consultora do Instituto Iungolungo, Marisa, depois você me conta, na formação docente continuada na área de linguagens, no contexto do novo ensino médio e da implementação da BNCC Ensino Médio. A gente teve um momento formativo com a Marisa na semana passada, e todos ficamos impressionados também com a bagagem, o conhecimento técnico e teórico da Marisa, tanto no campo das letras, quanto da BNCC, quanto da implementação da BNCC para os currículos, né? Essa passagem entre BNCC e currículo e pensar a sala de aula. Então, estamos em mãos poderosas, em mentes poderosas com a Marisa. Vou passar a palavra para a Ana Carolina. Boa palestra para todos nós. Estou aqui no chat. Bom dia a todos. Marisa, bem-vinda. Vou apresentar rapidamente o Instituto Avisalá. O Instituto Avisalá está realizando, né, uma parte da programação dessa jornada, junto com a Companhia das Letras. O Instituto é uma organização da sociedade civil, uma UCIP, sem fins lucrativos. A gente existe desde 1986 e vem contribuindo para qualificar a prática educativa nos centros de educação infantil, nas creches, nas pré-escolas públicas. Atuamos também junto às redes de ensino fundamental, sobretudo nos anos iniciais, desenvolvendo ações de formação para profissionais da educação, visando a competência da leitura, da escrita e da matemática. O nosso foco maior, então, é na educação infantil e no ensino fundamental dos anos iniciais, e para estabelecer essa parceria com a Companhia das Letras nessa jornada, a gente convidou duas colegas profissionais, especialistas no ensino fundamental anos finais, que foi a Marli Barbosa, conversou ontem com vocês, e hoje a gente convidou uma colega especialista no ensino médio, que é a Marisa Baltazar, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela agora. Então, era isso, eu desejo uma boa palestra para a Marisa e para vocês também. Imagino que eu possa pegar a palavra. Então, pessoal, muito obrigada, Rafaela, pela acolhida, muito obrigada, Ana.
É sempre uma alegria muito grande poder falar da formação do leitor literário na escola, mas muito especialmente em um contexto de formação como esse, em que as pessoas estão aqui por adesão, o que nos permite inferir que já tem uma mobilização em relação ao tema que está em discussão e as questões que ele suscita. Então, eu acho que é um encontro feliz de pessoas que querem trocar reflexões, trocar experiências sobre ele, o que vai fazer certamente toda a diferença. E de quebra, a gente está aqui ressignificando o sextou, não é? Já estamos com mais de 1.000 pessoas conectadas e buscando conexões. Então, muito obrigada a todos e, sobretudo, aos professores, às professoras, bibliotecários e bibliotecárias que estão nos acompanhando. Por compromissos com outros projetos, eu não pude acompanhar a jornada, e se tem mais alguém na mesma condição que eu sugiro que depois visite o canal aqui da Companhia das Letras. A Rafa no final pode dar direitinho o endereço. Se eu não me engano, é Canal das Letrinhas com o Z no final, por conta da fusão com a Zahar, não é isso? E vale muito a pena. Por que razão? O tema que nos coube discutir é a formação do leitor literário na BNCC, na etapa do ensino médio. Mas a BNCC é um documento único. A BNCC coloca em discussão o currículo contemporâneo desde a educação infantil até o ensino médio. Então, vale muito a pena a gente conhecer as discussões que aconteceram ao longo dessa semana de troca, de reflexão, para que a gente tenha essa visão de que currículo é esse, ou seja, que percurso é esse que está sendo proposto na BNCC como um conjunto, e atenção à expressão agora, de direitos de aprendizagens. Então, a BNCC ela tem esse lugar de procurar garantir uma equalização do que é que os estudantes de diferentes territórios, de diferentes localidades, têm o direito de aprender. É esse o debate que ela coloca em âmbito nacional. E claro que para essa resposta tem uma ressignificação dos currículos nos estados e municípios, mas tem, sobretudo, a ressignificação das nossas práticas, né, que é o coração do currículo. A gente sabe que o currículo não se faz só por um conjunto de prescrições, não só por esse caráter de normatização, ele se faz, sobretudo, pelo trabalho e pelo trabalho coletivo. Acho que uma das grandes mensagens da base é que também não temos mais condições de imaginar mudanças significativas pela evocação de trabalhos isolados. Né? Nenhum de nós, por mais bem intencionado que esteja, vai transformar a relação dos estudantes com a literatura. Esse é um trabalho de conjunto. Daí a importância desses coletivos todos que vão se constituindo, né, os diferentes atores que estão em diálogo com a escola, oportunizarem esses momentos de reflexão, de discussão, de trocas de saberes e, muito especialmente, de saberes práticos. Então, feito esse convite para que a gente depois se situe na discussão do currículo como um todo, ouvindo as demais colegas que atuam na educação infantil e no ensino fundamental, eu vou iniciar aqui o nosso debate. E eu vou iniciar com uma provocação de leitura. Se a Rafa quiser avançar aí no slide, Rafa. Muito obrigada. Então, eu escolhi um trechinho um pouco para brincar aqui, né, deixar sempre presente essa força que tem a literatura de mexer com o nosso imaginário, de nos desconstruir, mas também porque o autor traz um mote que eu vou explorar ao longo da nossa conversa. Então, já vou contar um pouquinho que mote é esse e o porquê dessa escolha. Então, vocês têm aí a referência, e eu vou ler um trechinho pequenininho só para a gente ter essa força aqui do literário. In media res. E agora? E agora o quê? O que nós fazemos? Bom, não sei bem. Imagino que alguma coisa que o leitor só vá compreender umas páginas adiante. Alguma coisa que, por enquanto, o mergulhe num estado de relativa confusão. Confusão? E qual a vantagem disso? É uma velha técnica, tão respeitável que tem até nome em latim.
in media res. Média o quê? Quer dizer no meio das coisas. Você joga o leitor no meio da história e ele tem que se virar para entender o que está acontecendo. Quem sou eu? Quem é você? Qual é o conflito entre nós? Conflito? Há um conflito entre nós? Lógico. Sem conflito, não haveria história. E o leitor acha legal ficar confuso? Até certo ponto. Uma dose de confusão pode estimular a curiosidade dele, o espírito detetivesco. Se passar do ponto, fica chato, claro. Quer dizer, em algum momento, as coisas têm que começar a fazer sentido. Então, é uma delícia de conto que brinca com a metalinguagem, com a própria ideia da possibilidade de fazer literatura, que vale a pena ser lida depois. E eu pego essa ideia do in media res, e muito especialmente essa ideia da confusão, que em algum momento precisa fazer sentido, como mote da discussão que nós faremos aqui, na esperança de que eu bagunce um pouco as nossas reflexões, provoque, e que depois cada um consiga atribuir o seu sentido pessoal dentro da sua trajetória de formação. Então, para começar essa boa confusão, eu vou pedir o apoio da Rafa no próximo slide, em que a gente começa no meio dessa história, né? Então, a gente não vai avançar para a BNCC, vamos pegar um pouco essa história no meio do seu processo. Então, eu trago aqui como destaque um documento orientador do currículo que é pouco conhecido. De modo geral, as pessoas conhecem mais os PCNs, discutem mais esse documento e a versão que ele teve como PCNs+, mas não as orientações que são de 2006. E aí eu vou contextualizar o porquê dessa escolha. Os PCNs, de alguma maneira, trouxeram o lugar da literatura como um lugar mais marginal e um tanto pelas escolhas que foram feitas de repertórios da linguística, da sociolinguística, da linguística aplicada e com pouca relação com quem discute literatura, teoria literária, história da literatura. E aí, evidentemente, é um documento que foi bastante criticado em relação a isso, com vozes importantes da academia, e nessa edição de 2006, há uma certa correção do rumo das coisas. Uma das críticas feitas aos PCNs foi uma abordagem do literário como se os gêneros literários pudessem ser tratados com o mesmo nível de regularização, com o mesmo nível de discussão que os gêneros das demais esferas. Em outras palavras, como se a gente pudesse colocar na mesma régua as infinitas formas de fazer romance, como, por exemplo, notícia, reportagem, artigo de opinião, artigo de divulgação científica. Um outro ponto também bastante frágil na discussão foi a noção de fruição literária. Nos PCNs, a gente tem fruição quase que como uma alimentação do gosto que o estudante já traz, e ele precisa estar sempre feliz, pouco impactado, uma confusão de que basta eu deixar a leitura livre, solta, o que é bastante simplificador do alcance que a literatura tem, porque a gente sabe, né, que desde a discussão dos formalistas russos, a ideia de estranhamento, que vai ser depois resgatada pela estética da recepção e do efeito, é fundamental. É importante que haja, né, esse meu estranhamento diante da forma, para que eu possa significar essa forma com o meu repertório de leitor, com o meu repertório de outras leituras, com a minha possibilidade de compreender aspectos daquele horizonte de produção, né? Aqui respostas, aqui perguntas, aquela obra procurou colocar em debate, procurou responder, procurou refletir, mas também que questões, que perguntas do meu tempo de presente de leitor, né? A minha condição de horizonte de recepção entrecruzada com esse horizonte de produção. Então, justamente por essa força de organização estética que todo texto literário tem, e uma organização estética que, em certa medida, é determinada pelo seu tempo, mas atualizado pelo nosso de leitores, é que não dá para tratar a fruição como algo simplista, né, de um prazer imediato e gratuito de contato com o texto. Não, é fundamental que a escola promova a experimentação de pactos literários, de propostas de elaboração estética que os estudantes
não tenham já em seus repertórios. A escola tem esse compromisso de ampliar a construção de repertórios, de colocar em discussão a noção de gosto e de permitir que os estudantes descubram outras possibilidades, né, se coloquem nesse lugar da descoberta. Então, um pouco esse é o cenário de por que esse documento veio à tona, o que ele tenta corrigir do debate que foi colocado pelos PCNs. E aí, em relação a esse documento, eu queria destacar para vocês esses aspectos que estão aí, e já anuncio, seguindo fielmente o princípio do in media res e bagunçando bem a linearidade dessa fala, eu já anuncio aqui que no momento seguinte eu vou abrir para um chat em que eu espero que vocês tragam o olhar de vocês sobre o que eu vou contar aqui. Então, depois da fala que eu farei na sequência, eu gostaria que vocês contassem se de fato esse diagnóstico trazido pelas orientações faz sentido. Ele é um diagnóstico de 2006 e nós estamos conversando em 2020. Ou se não, se as coisas que acontecem na escola hoje já estão bem diferentes do que o documento vai dizer. Então, já fica aqui o convite para o capítulo seguinte, e agora foco nesse. O que é esse diagnóstico? O documento vai dizer que as práticas escolarizadas da literatura na etapa do ensino médio estão muito mais comprometidas com a meta-leitura do que com a leitura. O que é que isso quer dizer? São práticas em que o estudante não tem a experiência leitora, mas precisa aprender conhecimentos que, de alguma maneira, estariam ligados ao objeto literário, à literatura. Em outras palavras, o estudante recebe informações da história da literatura e da história da literatura mais determinista, mais linear, mais positivista, que é aquela que a gente conhece muito, não é, como uma sequência de movimentos literários, os ismos todos. E também com noções da teoria literária, noções analíticas mesmo, né? Então, pensar, por exemplo, em elaboração de tipos de focos narrativos, a temporalidade dessas escolhas, e etc, e etc, e etc. Aí, claro que a gente precisa já ter aqui o bom barulho no ouvido, perguntando, mas então esses conhecimentos não são relevantes de serem operacionalizados em uma situação de leitura, e sobretudo de uma leitura crítica que reflete sobre o seu processo? Claro que são. A questão é, quando esses conhecimentos estão isolados de uma experiência leitora, porque é mais ou menos assim, eu peço para alguém que esteja aí nos acompanhando, que não sabe dirigir, que nunca dirigiu, que peça a palavra e faça aqui uma aula, né, sobre o que seria dirigir, que nos conte desse processo. Então, uma analogia com algo muito simples do cotidiano para a gente entender um pouco o absurdo do lugar dessas coisas. Estudantes que nunca tiveram experiência de leitura, tendo que exemplificar com trechos, às vezes, de clássicos, que exigem toda uma mediação de leitura, para entender o exemplo de por que ele está em determinado ismo e por que ele operacionaliza determinada categoria. Então, é disso que o documento fala quando traz esse foco desacertado nas ações de meta-leitura em detrimento da leitura. E aí, por decorrência disso, nós temos também sempre o texto literário em segundo plano, e muito pela pressão da avaliação em larga escala e da avaliação em vestibulares, né, a avaliação externa, a substituição dos textos por simulacros. Então, o que é isso? Mesmo que eu não tenha lido determinado romance que consta na lista do vestibular X, eu trabalho com o resumo deste romance, porque se cair alguma questão no vestibular, eu já tenho um domínio de quais são os personagens, qual é o enredo básico, quais são as características desse autor, por que ele se encaixa em determinado movimento, e eu consigo devolver esse conhecimento prêt-à-porter lá na questão formulada. Então, essa é a denúncia que o documento faz, né, da inversão que a literatura recebeu numa má tradição de escolarização, e uma má tradição forte, e uma má tradição que também não é responsabilidade só da escola, porque, como eu anunciei aqui, ela cede a pressões sociais grandes, como, por exemplo, essa cobrança de acesso das meninas e dos meninos ao ensino superior via vestibular.
Esse é um quadro que, como eu já disse e reitero, é de 2006, e a ideia agora é a gente escutar um pouco as experiências das pessoas que estão aqui reunidas nessa reflexão. Vocês acham que esse diagnóstico feito pelo documento orientador de 2006 ainda é uma fotografia da escolarização da literatura hoje ou não? Então eu peço que a Rafa passe para o slide seguinte, que nos convida para esse chat, e se a gente já tiver alguma participação que nos ajude a pensar um pouco a leitura dessa fotografia do documento no contexto de hoje, ela será bem-vinda nesse momento. Já temos aqui participação no chat. Não se ensina a ler literatura na escola. As escolas, essa fala é da Ana. A Gisele fala aqui, as escolas usam muito simulacro. Eu fico muito brava, porque em casa prego ler o original e a escola ensina a ler resumos. Infelizmente, a Cristiane, infelizmente o ensino médio trabalha muito ainda as escolas literárias por si só. Estamos tentando mudar essa realidade. A Poliana contando que está fazendo um trabalho de conclusão com base em uma fala do meu professor que está alinhada com a sua exposição, Marisa. A escola não ensina literatura, a escola ensina a história da literatura. Como despertar o interesse dos estudantes se a história da literatura muitas vezes não faz sentido? Elogios aqui à jornada. As próprias licenciaturas em letras não ensinam literatura como se deveria, não tem a perspectiva do leitor, né? Essa é uma colocação do Danilo. Estela dizendo, Marisa, sua fala é perfeita. Relegar ao texto literário apenas o trabalho enquanto gênero e sem fruição é desesperador. Luiz, o cenário da falta de contato com o texto literário se deteriorou em função da ênfase na explicação e na interpretação. Falta a contemplação do texto como arte. Gleison, acredito que sim. Eu mesmo, durante o ensino médio, não tive interesse nenhum em ler as obras das escolas literárias que estudava, o que tornava a aula de literatura a mais desagradável da semana. Doeu meu coração ler isso, Gleison. A história da literatura é ensinada e não se incentiva a leitura. Um desastre nas aulas de literatura. Falta leitura dos professores e dos alunos, a Michele conta pra gente. Elisa, infelizmente, por vários motivos, o professor cada vez é menos leitor e isso também se reflete nas práticas pedagógicas. Ainda estamos muito apegados aos movimentos literários de forma cronológica e uso de resumos ou filmes no lugar dos textos completos. Calma aí. Elaine, abordagem fundamental, professora Marisa. Esse letramento literário não deveria ser feito paulatinamente ao longo do fundamental, anos finais? É um processo. O diagnóstico que você apresenta ainda é atual. Rafa, desculpa te interromper. Você pode repetir o nome da professora que traz essa questão do processo do letramento literário? Elaine. Obrigada. Ana, as tais aulas do livro para o vestibular dão razão às OCEM ainda, né? Ela cita a sigla. Maria, sim, o ensino médio ainda está muito ligado ao ensino tradicional e à obrigação da leitura. Olha, a leitura obrigatória aparecendo, Marisa. Isso apareceu na mesa de ontem. O professor de ensino médio fica no fio da navalha, o Sérgio está contando. Literatura como fruição ou para os exames vestibulares? Kátia, literatura demanda livro, e livro demanda investimento. É um trabalho de anos, que há décadas é preterido. Maria, minha experiência de 20 anos em cursinho se afina exatamente com isso que você disse, Marisa. O texto literário não tem lugar. Ensinamos a responder questões de provas. Tiago, os 3 itens ainda ocorrem nas aulas de literatura. Infelizmente, há muitos professores não leitores e prendem-se apenas ao livro didático.
Tá bom ou continua aqui? Tá bom, porque eu tô ficando triste. Que coisa, né, gente? Temos muito trabalho pela frente, né? É lamentável que nesse processo de discussão de qual é o papel da literatura no currículo, que lugar ele deve ter, ou melhor, que lugar esse conjunto de práticas com a literatura devem ter na formação dos estudantes, permaneça tão pouco intocado e ainda tão bem representado por essa fotografia de 2006. Recentemente saiu uma pesquisa da Fundação Roberto Marinho, do Instituto Ayrton Senna, que fala da relação do jovem com a escola e do peso social que tem as histórias ceifadas, né, quando essas relações não são significativas. E claro que eles pegaram o impacto econômico, porque infelizmente parece que é o que chama a atenção de outros setores, e além do impacto econômico muito cruel, né, da própria expectativa de vida. O quanto o jovem sair mais cedo da escola significa também ele viver menos. É uma pesquisa que merece ser vista por todos nós, porque essa discussão do sentido das coisas que são trabalhadas dentro da escola, ela é mais macro, né, para além do que a gente está pensando aqui com a literatura. Esse recorte nosso da literatura está dentro de um recorte maior, que é essa busca social nesse momento por um modelo de escola que faça sentido para os nossos jovens. E a gente percebe, por diferentes recortes, sejam esses mais amplos da pesquisa que eu estou citando agora, ou desse mais miudinho do trabalho da literatura, que tem que ver com os nossos fazeres, permanece exatamente o mesmo, né? São coisas sem sentido, que não contribuem para os processos identitários dos estudantes, que não contribuem para os seus projetos de vida e que vão cada vez mais, né, afastando a juventude de uma possibilidade de ressignificação da escola. Então não é pouca coisa, a gente tem muito trabalho aí pela frente e vamos começar aqui pelo nosso miudinho. Eu queria chamar a atenção para a fala da professora Elaine, quando ela destaca a questão do letramento literário como um processo. De alguma maneira, eu também me coloquei no mesmo posicionamento que ela no início da conversa, quando convidei quem não teve a oportunidade de acompanhar a jornada para ouvir as falas de nossas colegas do infantil e do fundamental. E mesmo sem ter ouvido, eu arrisco aqui a dizer o que nós encontraremos lá, porque o próprio documento vai falar disso, né? A gente tem um corte. Nas séries iniciais, onde a noção de educação integral já é uma verdade faz tempo, né, na educação infantil, as professoras olham para o estudante como um todo. O trabalho com a literatura tem uma força incrível, né? As crianças ouvem histórias, lidam com práticas como teatro de luz e sombra, contam as histórias, mesmo que ainda não sejam alfabetizadas em estrito senso, tem ali, né, uma relação viva com a leitura. Quando chega no ensino fundamental, sobretudo nas séries finais, isso vai se apagando. Os professores do ensino fundamental entendem que as entregas em língua portuguesa são outras, né? E muito infelizmente, às vezes, com muito foco num uso bastante prescritivo da língua, né? Com uma desconsideração pelas variedades todas, uma ideia de que eu preciso saber muita gramática, muita metalinguagem solta, que é o mesmo movimento de ter conhecimentos isolados da experiência da leitura em relação ao domínio da língua, né? Então, muita gramática fora de contextos de uso. E o lugar da leitura, ele fica muito o lugar que o estudante já traz, né? Então, aquilo que ele já traz, e o documento de 2006 vai dizer assim, como escolhas anárquicas. Eu acho ótima essa expressão. São essas escolhas pessoais que, lógico, evidentemente, são muito importantes, é o repertório que o estudante leva para a escola, mas que se ele sair da escola neste mesmo lugar de escolhas anárquicas, ou seja, sem uso de práticas do comportamento leitor que deem a ele, né, condições de escolhas mais críticas, de saber por que ele está visitando determinado repertório, se é ou não é da praia dele, se ele se permite ou não em relação a isso, o que vale a pena ele conhecer de outros repertórios, com outros leitores. Se a escola não faz esse movimento de qualificar escolhas, de abrir horizontes, significa que tanto faz ele estar na escola ou não. E são raras as boas práticas no ensino fundamental. Elas existem, mas, de modo geral, o professor de Fundo 2 não se reconhece como um professor de literatura.
Isso ficou muito no imaginário, né, na construção das nossas representações do ofício de professor, que essa seria uma tarefa do professor de ensino médio, o especialista em literatura. E aí, quando chega no ensino médio, esse estudante que também teve poucas experiências ampliadas, inclusive em relação aos clássicos no Fundo 2, que isso é um direito. Eu gosto muito de trazer Broncar quando ele pensa o cânone como um patrimônio, mas não um patrimônio fechado, um patrimônio que seja um patrimônio de debates, para a gente dessacralizar o clássico, mas também não tirá-lo da perspectiva do direito. Quando os estudantes chegam no ensino médio sem nenhuma ampliação desse repertório, né, sem nenhum direito de debater esse patrimônio de clássicos, ele é jogado a esse conjunto de reflexões prontas, de uma certa ordenação e organização do fenômeno literário altamente acachapante, que não é nem o discurso da crítica, nem são os saberes sábios, como diria Chevalar, produzidos lá na academia, e também nem é uma transposição didática que, de fato, se enraize no chão da escola, considere os repertórios que chegam, tenha compromisso com esses repertórios e amplie esses repertórios. Não é nada disso, é realmente uma substituição por esse conjunto de simulacros, por esse conjunto de noções de meta-leitura e por esse distanciamento do leitor em relação à leitura, como algum colega trouxe aí, né, de achar que as aulas de literatura eram as mais chatas o possível. Acho que esse sentimento, em grande medida, ainda está presente em muitos dos nossos jovens, em muitas das nossas jovens. Mas tem também na nossa fala, e aqui eu acho que é bem importante a gente acender essa luz amarela, um movimento de generalização que eu acho que a gente precisa repensar. Muito facilmente nós falamos da escola, nós falamos do professor, nós falamos da prática, e eu mesma provoquei um pouco esse direcionamento quando eu trago esse diagnóstico das orientações. A gente precisa desconfiar um pouco dessa singularização, dessa homogeneização. Por que razão? Senão, cada vez menos nós vamos deixando de mapear, de garimpar, de dar luz aos movimentos de inovação que acontecem. Eu acho que há pouco interesse de pesquisa em relação à escola. O professor trabalha muito, muito mesmo, e ele não tem tempo de produzir conhecimento em relação aos saberes práticos que ele aciona todo dia. Falta esse tempo, a gente ainda não desenhou na educação básica uma possibilidade de carreira que garanta a esse professor o mesmo exercício daquele que atua no ensino superior ou talvez em alguns espaços do ensino superior, que é o tempo da docência e o tempo da pesquisa. Como esse professor não tem o tempo de publicar esse seu conhecimento, e muito infelizmente a academia também ainda não olha com a frequência que eu acho que deveria ser devida e necessária para a escola, a gente não sabe muito o que está acontecendo de bacana, excetuando-se em momentos de formação como esse. Então, se tem uma provocação que eu gostaria de deixar aqui para todos nós, vamos acender uma luz amarela. Claro que todos nós estamos falando das nossas experiências, do que a gente vivencia, e isso tem uma força. E na nossa experiência, no que a gente está vivenciando e no que a gente está aqui relatando, muito infelizmente a fotografia ainda bate com a realidade. Mas eu quero acender essa luz amarela e dizer que existem outras realidades, existem outras possibilidades que infelizmente não estão sendo suficientemente divulgadas. Eu vou agora fazer um movimento de trazer um pouco o cenário do que a BNCC coloca como possibilidade de modificação desse contexto que a gente discutiu aqui, com base no documento de 2006, mas para não também dar a ideia de que a BNCC tem essa força de mudança, o que seria uma leitura muito ingênua do currículo e das forças todas que atuam nesse currículo, eu vou permitir tecer alguns parênteses com remissão a práticas de educadores que eu sei que estão nesse movimento de mudança. Claro que o mais bacana do movimento formativo, e turma da Companhia das Letras, hashtag fica a dica, seria a gente ter essa mesa compondo com esses professores. Não foi esse primeiro movimento,
mas eu vou tentar representá-los, e aí um pouco me sentindo no direito de também ocupar esse lugar de fala deles, porque são experiências que eu acompanhei, eu tive o privilégio de conhecer de perto, então de alguma maneira eu acho que tem essa força de verdade. E além disso, para eu não contar essas boas verdades sozinhas, eu sei que alguns desses colegas estão nos acompanhando pela transmissão no YouTube, não fiquem bravos por eu citá-los aqui de surpresa, me sinto honrada em poder fazer isso, então eles também podem participar de discussões lá pelo chat no YouTube, se vocês quiserem direcionar alguma pergunta em relação a isso, tá bom? Então agora eu vou pedir o apoio Anotada, Marisa, viu? Oi, Rafa. Dica anotada para a próxima edição. Sabia? Rafa, eu vou pedir o apoio para que você agora traga aquela tela do Prezi. Ótimo, então vejam. O que eu vou apresentar agora é o conjunto de expectativas de aprendizagem, o conjunto de direitos de aprendizagem que as escolas de todo o país, na medida em que for avançando a implementação da BNCC, precisam garantir. Esse é o horizonte ideal, esse é o currículo em expectativa. O currículo real, concreto, vai acontecer com a ressignificação das práticas e as possibilidades para essa ressignificação. Eu vou fazer uma leitura desse conjunto de habilidades, mas de antemão eu já anuncio que mais importante do que saber o que está em cada uma delas de maneira isolada, é ir percebendo as premissas que estão nelas e como elas, em conjunto, desenham um outro lugar para a literatura dentro da escola. De pronto, a primeira é essa maravilhosa compartilhar sentidos construídos na leitura, escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. Então, vejam, compartilhar sentidos construídos significa assumir que esse estudante é, sim, capaz de significar textos e que as formas pessoais de significação têm a mesma legitimidade e o mesmo peso das formas coletivas que vão circulando como discursos críticos e que vão constituindo, na perspectiva da estética da recepção e do efeito, a história da literatura, né? O Yaws vai dizer que a história da literatura se faz da história das leituras de uma obra, e leituras que vão se atualizando conforme os contextos históricos e culturais. E é muito bacana porque o peso da leitura do estudante, né, com a sua subjetividade, com a sua possibilidade de significação, é o mesmo dessas outras leituras, inclusive da crítica. E, por outro lado, eu estar em diálogo com esse conjunto de leituras é o que me permite também perceber essa plurissignificação do literário que não se esgota, não é, como uma possibilidade única de sentido, como aconteceria, por exemplo, com a leitura de uma notícia, com a leitura de um artigo de divulgação científica. O trabalho com a literatura pressupõe perceber não uma infinitude de significação, o texto também tem, de alguma maneira, programações de sentidos, mas certamente uma abertura muito maior, e daí a relevância do leitor, é o leitor que atribui sentidos. Então vejam que não é pouca coisa o que essa habilidade anuncia já como ponto de partida para o trabalho com o campo artístico literário. Na sequência, nós temos a habilidade 47, demora um pouquinho para avançar, né? Que também acho incrível, porque é uma habilidade que considera as práticas de letramento, né? O que isso quer dizer, um pouco na expectativa do que a Elaine trouxe. E quando a gente fala em letramento, eu vou fazer um parênteses rápido, nós não estamos pensando no letramento escolar, que seria bem o exemplo daquilo que o documento de 2006 criticou, né? Aquele letramento autônomo que acredita que eu sozinha sou portadora de um conjunto de habilidades cada vez mais complexas do ponto de vista cognitivo que me permitem ser ou não um bom leitor. Não é dessa perspectiva de letramento que nós estamos falando. Nós estamos falando dos letramentos críticos, e aí eu recomendo a leitura do Brian Street, Letramentos Sociais, numa tradução do Marcos Bagno. Então, vejam, pensar as condições de letramento significa
pensar quais são as relações que eu tenho com os eventos, esse é um outro conceito que o Brian traz, com os eventos de letramento do meu território, da minha pertença cultural. A base abre um conjunto de possibilidades. E são possibilidades que tanto consideram, por exemplo, uma interface com o letramento digital, com as culturas juvenis na internet, quando a gente pensa em clubes de literatura que se organizam à distância pelas redes sociais, como outros muito de raiz, como, por exemplo, a realização de um trabalho com a literatura de cordel, a apresentação de versos, né, acompanhada de instrumentos da cultura de raiz, ou mesmo num letramento que alguns consideram como letramento das margens, quando a gente pensa na produção cultural da periferia, as batalhas de Islã. Então é um repertório muito amplo e é fundamental que a base tenha esse compromisso, tanto pela perspectiva de atender a diversidade cultural desse país, de ter mesmo uma ressignificação do que é legítimo adentrar a escola, mas muito especialmente para que as pessoas reais lá na ponta enxerguem possibilidades de relacionar a escola com esse seu entorno, fazer parte desse seu entorno, ou melhor ainda, de romper seus muros, né, para se sentir parte também dessas possibilidades de letramento, das práticas sociais que de fato estão na vida dos sujeitos que adentram a escola. E aqui eu queria citar duas práticas que sempre me vêm à memória quando eu penso nessa relação forte, né, da escola como uma das agências de letramento. A escola tem esse potencial. Quem acompanhou a programação, em algum momento escutou a Marli, eu não vou saber exatamente em que momento da fala, a Marli Barbosa, minha parceira de formação. E quando nós nos conhecemos, já não vou me lembrar exatamente em que contexto de formação, eu lecionava em uma universidade particular, pequena, dessas que talvez a gente falasse com bastante desprezo, né, a essas universidades particulares que não formam o professor, em um espaço de periferia. Eu tinha uma turma de letras e uma turma muito querida, estudantes que estavam inaugurando o acesso ao ensino superior. Histórias de vida que puderam conhecer a universidade por conta dos programas voltados para isso, que traziam muitas representações de insegurança em relação a isso, mas também muita força de vontade, né, valorizavam imensamente essas conquistas pessoais. E dentre os estudantes dessa turma, que legal, isso mesmo, dentre os estudantes dessa turma, eu tinha um rapaz chamado Tiago Cavalcante Jerônimo, que era um leitor apaixonado por Clarice, ele sabia tudo dos livros de Clarice, ele citava trechos de Clarice, era maravilhoso o processo. Então, claro que quando nós fomos estudar Clarice, ele teve todo um protagonismo ali na turma de letras, e eu me lembro de ter comentado em alguma ocasião com Marli, porque formador, quando se encontra, não tem outro assunto, né? É educação, é formação de professores, é esse o nosso papo, felizmente. E na ocasião, a Marli me contou de um sarau que ela estava fazendo em uma escola de jovens e adultos em que ela atuava, e que justamente, né, um dos temas da programação era a Clarice. E ela me perguntou, será que se eu convidar o Tiago, ele topa fazer essa fala? Eu dei o contato para a Marli, e a Marli, que tem mesmo uma força, né, de entender a organização do currículo em compromisso com as práticas sociais, ela fez um rito muito bonito, porque ela convidou o Tiago com toda a caracterização de um evento de letramento mesmo. Ele foi colocado na condição de palestrante, e foi recebido nessa condição, e ele também se colocou nesse lugar, ele preparou uma fala muito bacana para os estudantes de EJA, a Marli certificou em nome da escola, com a assinatura do gestor e tudo mais. E por que eu estou trazendo tudo isso na minha memória, né? Para encurtar um pouco, se vocês procurarem hoje no referencial bibliográfico da Fortuna Crítica de Clarice, vocês vão encontrar o trabalho do Tiago, que depois fez um mestrado premiado, publicou a dissertação de mestrado com o título Clarice Lispector, apesar de, estudando
a ideia do romance de formação em Clarice. Então, ele acabou se tornando, né, na trajetória pessoal dele, essa referência. E aí eu fico sempre pensando o quanto esse processo de aproximação da escola, de reconhecimento dos diferentes atores que produzem conhecimento, sem nenhum desprezo, né, de empoderamento mesmo do que são essas agências e possibilidades de letramento local, pesou na trajetória do Tiago, o quanto essa conversa com o EJA, essa vivência do rito de ser palestrante foi junto com ele para as conquistas que ele teve e o lugar que ele desenhou para ele conforme o projeto de vida dele. Então essa é uma prática que sempre me vem à memória. E uma outra da professora Sinara Pérez, que deve estar nos acompanhando aí pelo YouTube. Sinara, sempre que trabalha com a ideia de reconhecer a produção de rimas, de batalhas juvenis, ela leva os batalhadores de rap lá de Santa Catarina para a sala de aula. E uma das práticas que eu pude acompanhar com ela é maravilhoso, porque os professores se permitem participar dos desafios. Então, tem uma verdade grande nisso, porque é claro que na nossa formação inicial em letras, muito infelizmente, nenhum de nós pôde ter um microfone em mãos e sentir o desafio de dialogar por meio do verso, de dialogar por meio da rima, muito embora essa seja uma tradição que remonte à literatura oral lá da Idade Média e que veio se reconfigurando no nosso processo de formação, que esteja no nosso cordel, mas que também esteja, né, com muita força viva nessa produção da cultura de literatura oral, muito ligada às culturas juvenis. Então, muito embora ela esteja presente e tenha essa força, ela ainda não adentrou a cultura escolar. Mas vejam, será que não mesmo? Ou talvez a gente não tenha tido condições de mapear o que é que anda acontecendo de bacana. Então, fica aqui a dica de 2 educadoras, com as quais eu aprendi bastante, que eu acho que nos ajudam a compreender o que está em jogo no escopo dessa habilidade, né, que premissa que ela traz, de reconhecimento de outras possibilidades de literatura, de reconhecimento da força das práticas sociais que cada contexto escolar, que cada grupo de jovens tem nas nossas vivências, tá bom? Aí nós temos a habilidade 48, que é uma habilidade que de alguma maneira nós vamos reconhecer mais o trabalho que talvez no imaginário de alguns aconteça na escola, mas que a gente sabe que não acontece, que é o estudante poder ir construindo aos poucos, atenção, e processualmente, essa ideia de formação da literatura, né? Como é que a literatura dialoga com outras obras. Aqui tem um destaque para literatura em língua portuguesa, mas não necessariamente só a literatura em língua portuguesa. Como é que a literatura feita no Brasil vai dialogando com a tradição da literatura canônica, né? As obras que são impactantes são os grandes marcos de fazer literatura. Aqui também eu sempre me lembro do trabalho de uma outra colega, que talvez também esteja nos acompanhando, Mônica Barbato, que topou levar o desafio de apresentar Kafka para os estudantes, e tudo o que Kafka significa na invenção dos modos de narrar, né? O que significa narrar situações absurdas com esse realismo cuidadoso. Enquanto isso fala de uma época de colocar verdades em questionamento e dessa atualidade que Kafka tem, e as próprias temáticas que ele coloca em sua obra, que são muito fortes para os jovens, né? Essa questão dos processos identitários com a figura do pai. E a Mônica depois relatou uma experiência muito bonita de um jovem que nunca tinha lido um livro na vida, ter lido a Metamorfose. Então, eu acho que isso vai dando um pouco mostra do quanto é sim possível iniciar esses estudantes nos cânones, como um cânone de debate, de modo que ele vá construindo um repertório não por obrigação, mas por significação, que dê condições a ele depois de perceber como é que a literatura vai se constituindo como uma tradição, de formas que se inovam ou não, promovem rupturas, porque fazem parte, né, de um movimento de arte que, claro, é inquieto, é dinâmico, e é importante a gente também poder ir reconhecendo essas relações que uma obra estabelece com a outra. Na habilidade seguinte, na 49, a gente tem um foco em aspectos do gênero, e aí é importante que a gente entenda que não são aspectos em detrimento da leitura de jeito nenhum. Então, perceber as particularidades do gênero literário, talvez eu nem leia ela inteira, vamos lá para o finalzinho. Para quê? Para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo
pela literatura. Então, é claro que eu recortar aspectos do real pela lírica não é a mesma coisa que eu recortar pelas formas da épica, pelas formas do narrar. Não é a mesma coisa de recortar, né, pelo drama. Então, há jeitos de criar esses universos ficcionais, de criar esses efeitos de mimesis, que são jeitos de elaboração, de construção, de processo estético. Portanto, esses conhecimentos acerca dessas possibilidades, das inovações todas que estão dentro dos gêneros literários, devem ser construídos em função da experiência da leitura e em função de alimentar as relações com novos desafios. Então, quando eu me situo do que está em questão em um gênero que eu já experimentei, eu posso perceber a inovação e a ruptura. Então, se eu já tive a possibilidade de ler um texto organizado de forma dramática, como Shakespeare, por exemplo, quando eu vou para um trabalho de teatro, como o de Brecht, eu consigo me dar conta do que é aquela inovação de romper com o modo dramático, né, de quebrar a quarta parede, digamos assim, e trazer o leitor para dentro desse processo de construção do teatro, reinstaurando a figura do narrador. Então, até para perceber um movimento de ruptura, eu preciso ter tido um repertório do que é mais tradicional, do que se encaixa mais nos modelos que estão, de alguma maneira, no imaginário dos recortes dos gêneros literários. Mas sempre, isso é bem importante, em função da experiência leitora. Na habilidade seguinte, de número 50, nós temos essa possibilidade de construir relações intertextuais e interdiscursivas, e aqui eu acho que o bacana é que há uma abertura não só para as relações entre textos estritamente literários, mas também entre textos e outras artes. Não sem razão, a base nomeia esse campo como campo artístico literário. Em uma cultura como a nossa, isso é muito importante. Acho que a gente tem diversos trabalhos mostrando como a sociedade brasileira teve um processo de letramento em relação ao domínio da escrita muito diferenciado, e a gente tem fenômenos como, por exemplo, né, a produção de canções sofisticadíssimas do ponto de vista de elaboração poética, quase parnasiana, feita nos morros. Se a gente pegar o início da canção, né, o início do samba, as pessoas subiam até o morro para encomendar essas produções de poesia. Mesmo hoje, a MPB, né, todo o diálogo que a MPB tem com a literatura, fenômenos como a produção de rap do crioulo, o quanto ele dialoga com toda uma tradição literária. A gente pensar os intertextos que ele promove com a poesia do Bandeira, é maravilhoso. Então, se a gente pensar na nossa própria constituição como cultura, como é que ela tem esses trânsitos muito fluidos entre artes e entre temporalidades, garantir que as possibilidades de relação entre textos de diferentes linguagens e de diferentes temporalidades aconteça dentro da escola, é estar muito mais próximo do que a nossa dinâmica cultural mesmo. Na habilidade seguinte, de número 51, obrigada, nós temos o que talvez seja assim, né, o coração desse conjunto. Selecionar obras do repertório artístico literário contemporâneo à disposição, essas pelas quais eu tenho mais apreço, a leitura é integral, não é nada pouco marcado, né, o meu movimento de adesão. Selecionar obras do repertório artístico literário contemporâneo à disposição, atenção agora, segundo suas predileções, de modo a constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio cultural. E aqui eu espero que vocês tenham ouvido essa leitura pensando na problematização que eu fiz, que não se trata, evidentemente, do gosto fetichizado, do gosto considerado por si, e não como um gosto que é ampliado, que é discutido, que é repertoriado, que é contraposto a um conjunto de outros gostos, que é o que se espera do trabalho no ensino médio. Para chegar em um exercício como esse, né, em que o jovem faz escolhas qualificadas com práticas do comportamento leitor, e que o jovem coloca essas escolhas a serviço da intervenção, ou seja, da possibilidade de transformar realidades, é um conjunto de outras habilidades que vão sendo desenvolvidas simultaneamente.
Aqui eu tenho uma prática da qual eu tomei conhecimento recentemente, e essa professora também deve estar nos acompanhando, a Sayonara de Fátima. Nesse contexto de pandemia, nesse momento, 2 estudantes de Sayonara que estão envolvidos com elaboração de projetos de intervenção elegeram a literatura, né, como mote. E aí o que eles fizeram? Se eu bem compreendi, porque eu peguei essa notícia de orelhada e não pude conversar com Sayonara, então ela pode me corrigir lá no chat se eu trair essa boa verdade. Se eu bem compreendi o processo, o que é que esses jovens estão fazendo? Tem uma articulação com a bibliotecária da escola, teve uma articulação com a rádio local, eles criaram lá um catálogo, né, um conjunto de obras que poderão circular e, portanto, exerceram o gosto, e essas obras serão apresentadas por eles, pelas redes sociais, para mobilizar a retirada de títulos lá na biblioteca escolar pelos integrantes da comunidade. Gente, isso é simplesmente maravilhoso, porque aí a escola se coloca no lugar de agência de letramento, não só dos estudantes, mas da comunidade, e os estudantes no protagonismo dessa ação. E claro que para eles fazerem isso, a gente sabe que um conjunto de outras habilidades de empoderamento na condição de leitor literário foram trabalhadas processualmente a ponto deles agora exercerem, né, essas escolhas pensando não apenas no repertório deles, mas também no repertório que eles consideram ser interessante compartilhar com as pessoas que estão no contexto da pandemia. A gente sabe que nesse momento as condições da Covid estão se acirrando, né, pelo próprio fluxo do comportamento do vírus, então agora eles estão enfrentando esse movimento de mais fechamento em seus lares, e olha a sacada dos jovens, as pessoas mais do que nunca, né, vão ficar com um tempo para poder se dedicar a coisas que não conheciam, que não tinham em suas práticas. É hora da gente provocar um pouco a ampliação desse letramento literário. Aí, fechando esse meu relato da prática da Sayonara, eu vou pedir que vocês projetem, por favor, a habilidade 52. Essa é uma habilidade que tem muito que ver com o que o grupo de Mikhail Bakhtin, seu ciclo, não é? Chama de movimento de apreciação e réplica. Então, na perspectiva desse grupo, nós nunca apenas compreendemos um texto, né? Numa postura crítica, a gente traz também as nossas visões de mundo, né? As nossas pertenças ideológicas e culturais, e a gente se posiciona. Então, aqui, a ideia é que os estudantes possam analisar essas obras, possam entender a pertença dessas obras, obras que remetam à literatura brasileira, à literatura indígena, à literatura africana, à literatura latino-americana, à literatura portuguesa, possam analisar essas obras e possam colocar essas obras em diálogo com seu presente leitor. E eu acho que o que vale a pena destacar aqui é, nessa nada pouco intencional referência a esse conjunto de literaturas, o quanto tem uma preocupação grande de entender a literatura como constitutiva do nosso processo identitário como povo, como cultura, de pensar o nosso exercício de formação. Então, acho que a gente vive um momento bacana de repensar também os cânones, e certamente a escola tem sido provocada a trazer essas outras narrativas, esses outros modos de expressar subjetividades e culturas, e que falam muito do nosso processo de formação. E isso tudo está em jogo aqui, né? E a própria literatura latino-americana, que até na formação inicial docente é muito pouco visitada, e tem muito o que dizer, né, sobre processos similares de formação, ter experimentado a colonização, ter experimentado a dolorida escravização de outros povos. Então, acho que tem muitos pontos de contato e que passam não só por essas referências históricas, mas muito especialmente pelos modos estéticos com que essas obras se posicionaram em relação a tudo isso. De pensar na obra, por exemplo, de um Alejo Carpentier, né, o quanto ele vai nos provocar a uma ressignificação da história, a nossa Conceição Evaristo e por aí afora. Aí nós vamos avançar para a habilidade 53, que também vai muito no movimento da apreciação e réplica, que é quando esse estudante tem voz para colocar seus comentários, suas resenhas, e vejam, não nas formas canônicas que nós aprendemos, mas também nas formas contemporâneas e multiletradas. Produção de fanzines, ezines, playlists comentadas, né? Vlogs, a gente sabe que eles frequentam canais de booktubers,
E aí tem toda uma polêmica, mas essa crítica de booktuber é válida? É claro que a crítica do booktuber não é a crítica do Alfredo Bozzi, do Roncari, né? É uma outra crítica, mas ela é legítima, ela também tem seu lugar. Então, saber entender que lugares são esses, que composições são essas, e que quanto mais a gente pudesse abrir para todos esses diálogos, muito mais rica, muito mais polifônica, né, fica a nossa formação. E aqui é o estudante ocupando esse espaço de levar, né, essa possibilidade de apreciar, de mobilizar outros leitores por práticas típicas para isso e práticas muito presentes nas culturas juvenis, nessa presença que eles possuem no movimento das redes. E por fim, mas não menos importante, a habilidade 54, que convida a gente a pensar o campo artístico literário não só também como um campo em que estamos aprendendo a significar de maneira crítica, de maneira plural, pactos de leitura, objetos da literatura em diálogo com outros objetos da arte e da cultura, mas também de termos condição, de experimentar a autoria. Se tem um grande nível de progressão curricular entre Fundamental 2 e o médio, tem que ver com a autoria. A proposta de ensino médio na base coloca o jovem nesse lugar pleno de autor. Autor de projetos de intervenção, autor de sua própria história de vida e de sua própria trajetória acadêmica em diálogo com o projeto de vida, e isso vai ter reflexo no trabalho com o campo artístico literário, ao reconhecê-lo também como sujeito capaz de produzir literatura e de produzir coletivamente literatura, né? A autoria coletiva, que é algo que a gente também experimentou muito pouco nos nossos processos de formação, ela é algo que faz parte do repertório deles, eles lidam com isso muito de boa, e a ideia é que a escola potencialize, né, o movimento da colaboração, a experimentação de ferramentas da cultura da colaboração, para que ele se coloque nesse lugar. Em relação a essa habilidade, eu quero citar a prática do professor Adriano, que está nos acompanhando pelo YouTube, eu tenho certeza que sim, porque a gente teve a oportunidade de conversar antes. Adriano tem um trabalho muito incrível de formação de leitor literário na escola e uma experiência que tem que ver com a trajetória pessoal dele, né, a própria reconstrução do ofício de professor e o quanto ele abriu esse movimento também para os processos com os estudantes. Ele se abriu para a experiência de fruição de minicontos, levou isso para suas práticas pessoais de letramento literário, foi se identificando com o gênero. E para encurtar a história, o Adriano é hoje um dos autores mais interessantes de minicontos, produção muito bacana, ele já tem livro publicado, vocês podem facilmente, Adriano Salvivo, vocês podem facilmente encontrar, né, os trabalhos do Adriano na internet, mas o mais bacana é que ele não ficou nessa descoberta em relação ao gênero sozinho, ele promove oficinas de criação com os estudantes, em que os estudantes vão entendendo, né, o que está por trás da concisão desse gênero, a importância da carga de dramaticidade, a escolha do léxico, né, o quanto ele mais sugere do que ele efetivamente narra, o quanto ele evoca relações com outros textos, e eles vão nadando de braçada nessas experimentações todas, com muita consciência crítica, e ainda arriscando diálogos com a multimodalidade, quando também fazem ali ilustrações contemporâneas para esses mini-contos, e depois publicam isso em blogs, né, dando circulação às suas produções. Então, vejam, eu fui contando aqui, gente, um conjunto de práticas que não são únicas, não são as melhores possíveis, mas que têm aqui uma força de serem verdades construídas nos processos de formação pessoal e coletivo que cada professor foi enfrentando. Claro que esses profissionais que eu fui trazendo e destacando aqui, muito certamente fazem parte de equipes escolares que estão também, né, imbuídas dessa busca de ressignificação do ensino médio. Então, tem toda uma abertura da gestão escolar para ter, por exemplo, biblioteca aberta, para entender que biblioteca precisa circular acervo, que acervo fechado e guardado é acervo morto. Escola onde não tem
marcas das leituras, e essas marcas se dão de diferentes maneiras. Quando você adentra uma escola e vê um painel, né, em que as leituras dos estudantes estão circulando, você vê folders apresentando eventos de letramento literário, você prontamente saca que se trata de uma outra concepção de currículo, que se trata de uma outra representação de jovens e de capacidade de aprender desses jovens. Então, evidentemente, o nosso trabalho tem que ver também com a construção do que a Isabel Alarcão chama muita atenção para isso, né? Durante um longo tempo, a gente trabalhou na formação docente continuada com a ideia de professor reflexivo. Hoje a Isabel, muito em diálogo com a Selma Garrido, vai dizer que se trata de um movimento de coletivos reflexivos, é o coletivo da escola. Então, acho que tem também aí uma ideia de repensar a própria escola em relação a isso. E eu estou aqui bem adiantadinha, falei bastante, mas nós temos 15 minutos para ouvir meus participantes no chat e eu fico quietinha agora. Bora lá, Rafa! Nossa Senhora, deixa eu ver, o chat está aqui com quase 90 perguntas. Algumas mais fáceis, Marisa, depois se você puder passar a compartilhar com a gente as referências do Brian Street, a pesquisa do Instituto Ayrton Senna, agora você falou da Isabel Alarcão e da Selma Garrido, e repetir o nome completo do Adriano, que tem muita gente interessada em já pesquisar os mini-contos. Professor Adriano Salvi, que se estiver aí no YouTube, já pode colocar ele mesmo no chat suas boas práticas para compartilhar com os colegas. Salvi é S-A-L-V-I? Isso mesmo. Isso mesmo, perfeito. A gente também está reunindo todas as indicações bibliográficas e vai mandar por e-mail para os participantes da jornada. Mas estamos colocando também na descrição dos vídeos do YouTube, porque, né, tem gente que não se inscreveu, então não consegue o acesso por e-mail. Muita gente... muita gente elogiando muito a sua explanação, falando como bacana essa visão ampla, né, que vem dos marcos regulatórios, da experiência da formação em letras, de como é a academia, e chega na sala de aula, no diagnóstico e nas possibilidades a partir da BNCC. Alguns comentários que acho que é uma pergunta ampla, aberta, mas muito boa. Esse ensino médio novo está por ser construído, né, Marisa? Vinculado para além da questão das práticas de linguagem e formação de leitor, quando a gente pensa nas culturas juvenis, no protagonismo do jovem, isso na base, em geral, tem um peso grande no ensino médio, né? E de como isso pode ser pensado de uma perspectiva mais integral, que muda efetivamente a comunidade escolar como um todo, mas na inter-relação com os outros campos de saber, né? Se você puder comentar um pouco isso. E alguns professores falando assim, da dificuldade do ensino de literatura, que é quase um professor que tem que ser formado em História da Arte, em História, em Literatura e em Práticas Sociais da Linguagem, né? E o quanto ainda a academia é fechada, principalmente os cursos de letras, para pensar práticas de ensino, né? Em literatura, em linguagem, né? A gente consegue, muita gente no chat comentando que consegue falar sobre práticas pedagógicas apenas na educação, né? Na faculdade de educação que acolhe essas pesquisas, né? Mas não acolhe, a letras não acolhe, e é onde você tem um conhecimento específico, né? Sobre esta linguagem literária. Vou parar por aqui para você começar respondendo e vou separando outras, tá? Aqui eu juntei várias perguntas. Tá ótimo. E a gente fica com o compromisso também, Rafa, se a gente não der conta de tudo aqui, de depois deixar nosso e-mail para quem quiser continuar esse diálogo, tá? Perfeito. Eu acho que as questões que você trouxe são excelentes. Então, primeiro, entender que essa ideia do novo ensino médio, ela pode muito rapidamente ficar como um rótulo e esbarrar em todos os senões, se a gente considerar a péssima tradição que o Brasil tem com políticas em educação pública. Ao mesmo tempo, se a gente considerar outras políticas que foram atravessando diferentes governos,
por força de diferentes segmentos sociais, eu acho que a gente tem aqui um caminho para que esse novo ensino médio, de fato, se coloque nessa disputa de sentidos que ele está, como uma equalização de direitos. Então, acho que todos nós somos corresponsáveis por isso, precisamos acompanhar esses debates. Nesse momento, os estados estão ressignificando seus currículos, tem sempre chamamento dos professores para que participem disso, tem consulta pública das versões dos currículos, e aí é fundamental que a gente faça parte desse processo para que ele, de fato, se coloque no lugar de política pública. O novo ensino médio, ele articula ressignificação dos currículos estaduais, ressignificação dos materiais que chegam às escolas, e a gente às vezes tem muito preconceito em relação a material didático, o que também a gente precisa repensar, né? A simplificação das verdades, ela não é bacana. Tem muito material equivocado que não contribui para a formação do leitor, que não reconhece os seus limites, né? O livro literário, ele não é o livro de literatura, mas ele pode ser um excelente mediador, ele pode ser um formador do professor, na medida em que ele traz propostas formativas para os estudantes e problematiza essas propostas. Hoje a gente tem joio e tem trigo, e a gente tem condições, né, de acompanhar isso, tem as bancas de PNLD, tem os pareceres que saem. Então, essa é uma outra política para a gente acompanhar. Tem o próprio catálogo de livro que vai chegar via PNLD para a escola, que na minha compreensão, nesse primeiro edital de transformação do PNBE para PNLD, não acertou muito a mão, então também é importante que sempre que a gente puder publicamente se posicionar em relação a isso, a gente faça esse movimento. O novo ensino médio traz uma preocupação de compromisso com temas da agenda contemporânea, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os próprios temas transversais contemporâneos, mas o pior lugar do mundo para colocar a literatura seria por esse recorte. A gente sabe que Roland Barthes tem uma fala inspiradora para nós, ele diz assim, se não sei por que excesso de barbárie, todos os conhecimentos tivessem que ser eliminados da escola e apenas um pudesse ser mantido, né? Que fosse o conhecimento literário, porque ali no literário todos os saberes transitam sem que a literatura fetichize nenhum deles. Então, é claro que a literatura permite a discussão de temas importantíssimos, mas se a gente perder a noção de que ela faz isso sempre por meio de uma mediação estética, e ela é muito mais do que a discussão de um tema, pensar numa obra como Grande Sertão Veredas, você poderia discutir representações dos gêneros ali, por que não, na maravilhosa relação homoafetiva que se desenha no enredo, entre Riobaldo e a negação do amor por Diadorim, mas a obra não é só isso, né? Então tem todo um conjunto de temas que estão ali e que a gente vai desvendando cada vez que revisita, e não sem razão, a própria crítica tem N leituras sobre o Grande Sertão. Então acho que é importante a gente entender que colocar a literatura nesse lugar de trabalho estreito com os temas é um risco, está todo mundo tentando se apropriar do que é a entrega do novo ensino médio, e nem sempre as pessoas que produzem o edital são as que estão bem situadas em todas as discussões. Então a literatura sofre nesse momento um risco de estreitamento, e a gente precisa ficar alerta em relação a isso. Então falei da política de livro didático, da de formação de acervos e a de formação continuada. A base prevê em sua implementação o exercício da formação continuada, a resolução que orienta também os currículos, que atualiza as diretrizes curriculares para o ensino médio, como a resolução de 2018, fala que as próprias escolas, e aí, claro que as secretarias precisam cuidar disso, se constituam em espaços de formação. Isso eu acho maravilhoso. Então, nos tempos de planejamento integrado, acontecer esse movimento de pesquisa, de investigação e de buscas. Eu, honestamente, não acho que a academia sozinha vá se repensar em relação à formação dos professores, porque ela esteve muito tempo apartada da escola. Isso, sobretudo, no curso de letras, como algum colega trouxe. Mas eu acho que a escola vive um movimento ímpar de reverter essa relação. A própria BNC Formação Docente, vocês sabem que tem esse conjunto de competências que está no radar da formação dos professores, em diálogo com a BNCC, tem a BNC de formação. A própria BNC de formação, ela traz, né, a escolha da escola como um dos espaços privilegiados de formação dos professores que virão lá do processo da formação inicial. Então, a gente acha que finalmente começa a enxergar aí
oportunidades históricas de inverter um pouco essa relação. As práticas mais interessantes que eu conheço não são de professores que tiveram oportunidade de construir tudo isso lá na formação inicial. São de professores ousados que foram se permitindo participar de diálogos e provocações, foram construindo essas trajetórias pessoais e coletivamente, e foram divulgando isso com muita generosidade. E é claro que, né, eu conheço muita gente porque, felizmente, eu vivo de formação docente, é um privilégio. Mas isso talvez não chegue com tanta força para todos. Daí a importância de a gente começar a entender que daqui para frente a escola será um espaço de produção de conhecimento, se está no radar, ou pelo menos no sonho desse conjunto de políticas em torno da implementação da BNCC, e que se a gente puder garimpar essas boas práticas, essas práticas inspiradoras, não como práticas únicas a serem executadas de jeito nenhum, né? Não seria esse o lugar. A gente não pode tomar os professores como tecnicistas, reprodutores de bons modelos, que seria uma inversão dessa discussão, mas como práticas inspiradoras que significaram certas premissas em suas realidades e que podem, sim, provocar outros processos de busca em função de outros contextos escolares, de suas pertenças a territórios, dos sujeitos que lá estão, né, daquele coletivo que atua ali. Então, eu acho que eu dei conta um pouquinho de pensar nessa história do novo ensino médio, de articular um pouco com o perfil do professor que está em jogo e de recolocar o lugar da escola. E, de verdade, eu acho que a gente não deve também colocar muito peso sobre os nossos ombros. Nós estamos em constante processo de formação, né? As nossas histórias de vida configuram em grande medida os nossos exercícios docentes, eles são processos mesmo, e aí eu acho que a gente precisa entender que mais do que experiências quantitativas, se a gente puder entregar experiências qualitativas, sobre as quais nós tenhamos um grau grande de reflexão compartilhado com outros profissionais e que permita ao estudante também esse movimento, aí sim nós estamos estruturando habilidades. Então, acho que menos é mais, e menos com mais sentido, com mais significado, pode ser mais estruturante. Nenhum de nós que está aqui, nem a Rafa, essa pessoa querida, maravilhosa, imersa de livros que tem sempre um bom para sacar, pode dizer que está satisfeito com o seu processo de formação como leitor. Né? Esse é um projeto para o longo da vida. Então, acho que isso é o bacana e a gente não precisa ter muita cobrança, a gente precisa ter consciência desse processo, do que é possível, e quanto mais ele puder ser feito no coletivo, eu acho que muito mais rico ele vai se tornando. Rafa, você temos tempo para mais alguma questão? Temos sim, Marisa, e achei nessa última pontuação que você faz, né, de que a trajetória do leitor, ela não é progressiva, né, e linear, né, ela tem a ver com encontros. Eu diria que encontros com obras e encontros com mediadores, né, e muitas vezes esses mediadores que formam leitores não são o professor de língua portuguesa, às vezes é o professor de geografia, às vezes é o professor de educação física, às vezes é o bibliotecário tem um papel muito, muito, muito importante, né? E a ressignificação do espaço da biblioteca dentro das escolas, né? Isso foi uma coisa que apareceu muitas vezes no chat, a gente não conversou por falta de oportunidade de ressignificar o espaço da biblioteca, que muitas vezes é o espaço do castigo, né? Saiu para fora da aula, vai para a biblioteca, porque não tem nenhum outro espaço para que o jovem seja acolhido, né? Você tem a exclusão da sala de aula e vai para a biblioteca, né? Licença, Rafa, nós não estamos te ouvindo direito. Fala mais perto do microfone, por favor. Agora escuta? Sim, obrigada. Eu que agradeço. Então, de ressignificar o papel da biblioteca também e como esses mediadores são múltiplos. E tem momentos que o que se lê, né, na formação do leitor varia, né? Tem momentos que você lê muito mais textos informativos e é aquilo que te atrai, com o momento que você está no momento de formação, tem momentos que é a leitura literária, então, dos diferentes suportes de leitura também para a constituição deste leitor proficiente, né, e perene, né, que saia da idade escolar, do contexto da escola e continue lendo, né, porque essa é uma grande dificuldade, as pesquisas de leitura revelam isto também.
E daí aparece aqui justamente como as outras disciplinas ou os outros campos de conhecimento contribuem para a formação do leitor dentro da escola, invertendo a pergunta que a gente fez no bloco anterior. E a outra questão que aparece aqui é a formação do próprio corpo docente como leitor. Você comentou um pouco dessas comunidades críticas de aprendizagem dentro da escola, dessas comunidades de leitores, como intensificar essa formação do professor, do bibliotecário, do mediador leitor? Obrigada, Rafa. De verdade, assim, eu acho uma delícia quando vem essa pergunta, porque aí permite a gente contar dessas experiências tão interessantes que vão acontecendo lá no miudinho da escola. Essa questão de reconhecer que o professor de língua portuguesa não é o único mediador na formação dos leitores, ela é fundamental, e eu acho que a base traz isso com muita força quando ela concebe esse currículo por áreas de conhecimento. Nós estamos aqui falando do professor de língua portuguesa, porque ele é quem estará presente ao longo de todo o currículo. A gente sabe que essa é uma disciplina, ou um componente curricular, melhor dizendo, que será obrigatório ao longo dos 3 anos, ao passo que os demais não. Mas a gente não pode se esquecer de jeito nenhum que o trabalho de língua é parte de um trabalho de área, e que a competência geral, uma das competências gerais que integram o currículo, de ampliar as possibilidades de fruição, ela é uma competência para todas as áreas do conhecimento. Então, é claro que trazer o conhecimento sensível como válido, esse conhecimento que deriva da fruição estética, ele pode estar presente lá no trabalho dos colegas de ciências humanas e sociais aplicada, e de fato eles fazem isso muito. Pode estar presente dentro da área de linguagens como um todo, e aí você tem razão, o mediador não precisa ser necessariamente só o professor de língua portuguesa, e o mais rico e interessante, os próprios estudantes podem ser mediadores desse processo de leitura. Acho que talvez esse seja o grande ponto de inovação, né? A corresponsabilização pela mediação de leitura, ela não está mais só com o professor de língua portuguesa, ela está nesse conjunto de leitores. Agora, para esse projeto de formação ser de fato estruturante de leitores que saiam da escola tendo uma compreensão do papel que a participação em eventos de letramento literário, que a realização de práticas ligadas ao comportamento do leitor literário tem para ele como pessoa, para que de fato esse trabalho seja estruturante desse processo, a gente não pode ter situações ocasionais, né? Isso tem que ser uma verdade no currículo, tem que ter uma força de presença no currículo. Por isso que é tão importante a escola se assumir como uma comunidade leitora. Por isso que é muito, muito importante que a escola preveja, né, no seu conjunto de ações, nesses grandes marcos do seu currículo, esse espaço de destaque para a biblioteca, e a biblioteca compreendida como uma agência de letramento que promova esse encontro de leitores e leituras. E que isso tenha regularidade, né? Que isso tenha frequência, que isso não seja uma atividade pontual. Não adianta nada, às vezes a gente vê mesmo equipes escolares que, por alguma razão, por alguma data, ou porque se sentem mobilizadas pela visita de algum ator externo, fazem ali um furdunço em torno da literatura, então tem uma feira, tem isso, tem aquilo outro, acabou aquele evento, pronto, e acabou, vamos fazer atividades, né, entre aspas, mais importantes. Não é disso que a gente está falando, então é importante pensar isso como uma pulsação constante. E, embora haja esse compartilhamento de responsabilidades, porque há uma verdade desse currículo, desse projeto político-pedagógico, dessa compreensão de uma equipe escolar, dos atores que lá estão, da importância que a literatura tem, né, nessa ampliação da competência de fruição, de fruir diversos produtos artísticos e literários, há sim uma especificidade do professor de língua portuguesa. Então, acho que desse lugar a gente não pode abrir mão. Em outras palavras, a escola pulsa tudo isso como letramento, a escola reconhece essa possibilidade de mediadores, mas o trabalho de metalinguagem, o trabalho de consciência crítica, de como eu me empodero como leitor, cabe ao professor de língua portuguesa.
Claro que esse trabalho de metalinguagem, de reflexão de como eu me constituo como leitor, vem a reboque das experiências de leitura, e por isso essas coisas andam juntas. Se a escola pulsa encontros de leitores e leituras, o professor de língua portuguesa já tem uma base de experiências, já tem uma base de aprendizagem significativas, das quais ele pode derivar a metalinguagem. Então, a discussão de quais são os comportamentos leitores, quais são as práticas que me interessam para discussões mais qualificadas em torno da literatura, para escolhas menos anárquicas, elas acontecem aqui, porque elas estão coladas no conjunto de experiências que os alunos trazem para compartilhar, problematizar, refletir a respeito, ampliar. Então, caminham juntas essas responsabilidades. Será que eu dei conta, Rafa? Deu, e eu vou fazer uma última pergunta, extrapolando o tempo, porque eu prometi que ia fazer, senão o Carlos vai ficar muito bravo comigo. E o vestibular, Marisa, e as leituras obrigatórias do vestibular, como que a gente faz, né? A gente entendemos tudo, queremos muito fazer tudo isso de maneira significativa, partindo do interesse dos jovens, mas daí como lidar com essa cobrança externa, né? Seja das redes públicas, seja nas redes privadas, que é a aprovação desse aluno, não só nas avaliações externas, né, como Prova Brasil, Enem, mas principalmente com o vestibular, que é a porta de acesso para o ensino superior e as leituras obrigatórias. Perfeito, Rafa, adorei a pergunta do Carlos. Então vamos lá. Tem uma força de sentido aí muito grande nessa lista. Essa lista, ela é o index, né? Então, quem não der conta dela não está lá dentro. Aí eu acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte: é um problema dentro das possibilidades inúmeras de leitura que nós vamos oferecer, significativas, que estruturem de fato esse estudante para assumir o seu processo de formação como leitor ao longo da vida? É algum problema ter nesse conjunto tão rico o compromisso com meia dúzia de títulos ao longo de 3 anos? Talvez não seja. Se a gente entende que faz parte do projeto de vida dos estudantes o acesso ao vestibular, talvez caiba nesse conjunto de experiências de leitura, nesse conjunto de práticas interessantes em diálogo com as culturas juvenis, em diálogo com as outras artes, também contemplar títulos que foram escolhidos por outros. Porque o desejo do estudante, né, a gente sabe que a mobilização do desejo é fundamental para a aprendizagem, isso para qualquer sujeito, mas muito especialmente para o jovem, já está dado. Se ele quer encarar o vestibular, se ele quer ter acesso ao ensino superior, para ele faz muito sentido conversar sobre leituras que estarão nesse processo. Muito mais sentido do que ele ter que decorar resumos. Então, não me parece que a gente não possa abordar os títulos que estão indicados no vestibular nessa lógica de rodas de leitura, de compartilhamento de sentidos, de usar o resumo e a resenha como uma porta de entrada, mas não como substituição, não como simulacro do objeto literário. E que bacana, né, se esse jovem tiver a oportunidade de compartilhar um título com outros leitores que também estão lendo esse título, porque a possibilidade de significação dele vai poder ser tensionada com outras possibilidades de significação. E que bacana se o professor puder selecionar fragmentos de leitura crítica para também colocar nesse debate de possibilidades de leitura. Então vejam que o conjunto de títulos do vestibular, ele por si só não é nenhum problema. O problema é o quanto a gente fetichiza isso e o quanto a gente dá a esse conjunto de títulos um tratamento muito de supervalorização. A gente tem tanto receio de que o estudante não passe, olha como é perigoso isso, que a gente tenta garantir por outras vias construção de conhecimentos, muito entre aspas, mas talvez muito mais de informações que possam ser devolvidas lá no teste. No fundo, o que a gente assina ao fazer isso é
um exercício de ceder a uma pressão social, mas um exercício grande também de desqualificar a crença no nosso trabalho coletivo como escola. Não há problema nenhum em dialogar com o que as instituições entendem ser parte de uma cultura interessante para o perfil de estudante que vai ingressar em seus quadros. E claro que isso vai variar de universidade para universidade, então também é importante entender o local em que a escola está e qual é o processo de seleção que faz sentido para aquele conjunto de jovens, se é que faz, porque pode ter também um conjunto de jovens que não esteja tão focado nisso, com outros projetos de vida, a gente precisa ter bem o pé no chão em relação a isso. A nossa possibilidade e o nosso dever precisa muito se pautar, não é, por esses compromissos com o que de fato faz sentido para esses jovens naquele momento. Mas, de um modo geral, eu diria que sim, a escola tem mesmo essa pressão de ter essa entrega para o vestibular, mas que talvez ela não tenha que ceder em relação ao modelo de quantificação, ao modelo de criar um conjunto de informações empacotadas para serem devolvidas, porque isso não é estruturante, e porque isso pode dar ao estudante uma sorte de passar, de devolver essas informações, mas está longe, muito longe, né, de dar as outras entregas todas que são possíveis. Dele se empoderar na condição de aprender, dele saber que ele é capaz de fazer isso, e que se de repente não foi possível em conjunto enfrentar todos os títulos, ele ter as ferramentas para sozinho fazer isso num grupo de estudos. De repente, para além do movimento de conversar com os examinadores no vestibular, ele levar aquela referência, né, para outros movimentos de significação na sua vida, de revisitar essa obra que ele teve a chance de ler ali em outros momentos no seu processo de formação como leitor. Então, acho que talvez a gente possa perder um pouco do medo dessas listas, se a gente recontextualizá-las nesse conjunto mais interessante de possibilidades que podemos construir dentro da escola. E aí eu acho que é bacana eu contar para vocês que eu pude acompanhar um conjunto de profissionais na Zona Norte do Rio, Escola Estadual Chico Anísio, que vivenciou um projeto de educação integral, mesmo antes da BNCC vir à tona, né? Eles foram um pouco pioneiros por uma parceria que eles fizeram com o Instituto e tudo mais. E eu me lembro que eles não ficaram, evidentemente, colados nessa história de lista, foram trabalhando muito tranquilamente nesse processo de construção em área, de entender que temáticas eram significativas para aqueles jovens, de estruturar projetos de vida. Esses professores tanto atuavam na área como orientavam o PV, né, o projeto de vida. E lá pelas tantas, quando fechou esse ciclo de 3 anos, esses estudantes tinham sim o propósito de ter o acesso ao ensino superior, e eles enfrentaram o Enem. E é lindo, né, ver como meninos e meninas de escola pública tiveram um sucesso com isso, porque a prova foi um rito de culminância, né? A prova não foi o definidor do currículo. Ela foi atestando coisas que eles construíram, e construíram não só na área de linguagens, mas evidentemente no diálogo com outras áreas. Então, por exemplo, em relação à temática da prova, né? A prova de redação, ela cobra um conhecimento específico do componente de língua portuguesa, né? Um objeto de conhecimento nosso, que é saber as regularidades dos gêneros do argumentar e saber como é que você estrutura o modelo, né, ou o tipo, melhor dizendo, dissertativo argumentativo. E como é que você colabora com os efeitos de coesão e coerência, possibilitando escolha de operadores da argumentação ou recursos de coesão e coerência, né, entre outros nomes que esse objeto de conhecimento pode ganhar. Esse conhecimento específico, gente, vamos combinar, né? Ele pode ser oferecido num conjunto muito pequeno de aulas. Você não precisa de muitas atividades para o estudante entender aquela estruturação em introdução, desenvolvimento e conclusão. E também não precisa de uma sequência de atividades muito grande para ele entender quais são os recursos linguísticos possíveis de contribuir com a coesão e com a coerência para ir marcando, para ir comunicando o avanço da argumentação. Você mata isso em poucas aulas. O que é que pega mesmo, né, na alimentação de um texto como esse? Tem o trabalho da Costa Val, que ela analisou corpos
de redações de estudantes que ingressaram em vestibular, e ela vai perceber que o que falta é a qualidade da argumentação, a visão de mundo, né? Então, como é que esse estudante pega informações, conceitos e transforma essa matéria-prima em um projeto autoral seu, constrói argumentos em favor da defesa de um ponto de vista. Vejam bem, construir um repertório de possibilidades de argumentação não é algo que você faça numa sequência de atividades, você faz ao longo de um currículo, você faz isso ao longo dos 3 anos de escolarização. E não foi sem razão que esses meninos que eu contei aqui há pouco, e essas meninas do SECA, do Chico Anísio, tiveram, né, naquele ciclo de funcionamento da escola, com aquele grupo docente, o sucesso que tiveram. Ninguém sabia o que ia cair no tema. Mas justamente porque foi um currículo que foi oportunizando tanta experiência de leitura, de reflexão, de troca, de discussão, de empoderamento desses jovens e dessas jovens em relação ao aprender a aprender, que o rito de passagem para o ensino superior foi tranquilo, foi uma culminância. Então, talvez a gente tenha que perder o medo do vestibular e reconfigurá-lo, trazê-lo para essa discussão mais macro de possibilidades e fazer concessões. Tudo bem a gente lidar com uma escolha que não é nossa, se faz parte do nosso desejo, se faz parte do nosso projeto de vida, estar nesse determinado espaço universitário que gostaria que eu levasse esse repertório de leitura. Então, vamos fazer isso de um jeito bacana. Vamos desenvolver aquele conjunto de habilidades outras em torno dessa seleção. Acho que deu, né, Rafa? Deu, Marisa, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Muitos comentários agradecendo a palestra, a sua generosidade, elogiando o trânsito de saberes do macro para o micro, para a sala de aula, para as avaliações. Pedindo já a bibliografia do Costa Val, é um nome único? Costa Val é a autora. A autora. E pedindo sugestões de outras bibliografias para pensar essa transposição para a sala de aula, essa perspectiva de leituras e formações de leitores, tão bem contextualizada como você trouxe. Então, se você puder compartilhar com a gente vai compartilhar com o público essas sugestões. E se puder, quiser compartilhar também o contato, o e-mail. Perfeito, Rafa. O e-mail já vamos deixar aqui de pronto, vocês podem publicar por gentileza, acho que a Maria nos ajuda nisso, né? É o Marisa Baltazar, esse Baltazar é com THIS, @gmail.com. Marisa com S também, né? Marisa com S também. Fico com o compromisso de organizar as referências para você disponibilizar no canal do YouTube e no registro do PowerPoint, que vai ser compartilhado com quem participou com inscrição. E queria dizer, gente, que essas referências são importantes, mas eu trago com muita força a sugestão de que possamos aprender também com as práticas dos professores. Esses saberes práticos, esses saberes empíricos, desses professores que estão se permitindo inovar há um certo tempo, que estão nessa busca, são fundamentais. Então, a gente começar a garimpar, né, esses exercícios que são inspiradores, pode ser muito rico para o nosso próprio processo pessoal. E queria aqui agradecer imensamente a Companhia das Letras na pessoa da Rafaela, essa nossa mediadora incrível, né? É uma graça como é que ela valoriza todas as participações e vai fazendo essa construção, um processo muito dialógico. Estou sentindo muita falta de não poder ver, né, o conjunto de rostos participantes aqui. Formadora sofre demais com isso, mas que bom que temos essa possibilidade de ter essa ferramenta para esse diálogo nesse momento de um contexto tão desafiador. Então, agradecer imensamente as pessoas que estão aqui em pleno uma sexta-feira, pensando como ressignificar o trabalho com literatura na escola. E, de modo muito especial, agradecer ao conjunto de educadores que eu citei aqui, que muito honestamente, talvez mais do que a academia, eu acho que eu tive, né, ao longo da minha trajetória, um conjunto de experiências riquíssimas, não diminuo nenhuma delas, mas sem dúvida alguma, parte do que me constitui hoje como formadora, como pessoa que pensa no currículo, é muito fortemente definida por essa troca com os professores. Então, agradecer imensamente aos colegas que eu citei aqui, que eu considero meus parceiros de trabalho, que considero tão especialistas como eu, e que reconheço que eles têm uma expertise que eu não tenho, porque hoje quem está na troca com o jovem, quem está nesse diálogo imediato, nessa mediação, são esses meus parceiros. Então, muito obrigada a todos eles e aos demais colegas
que participaram aqui dessa construção conjunta. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, Marisa. A gente tem comentado desde o início do evento que as redes sociais da companhia na educação e a própria sala do professor são espaços que a gente quer que sejam uma rede de trocas de conhecimento, de boas práticas do trabalho com leitura e escrita dentro das escolas. Então, sinta-se à vontade para nos indicar trabalhos que você conhece. Os professores que estão aqui conosco também já estão todos com o nosso e-mail, vão seguir a gente na rede, marquem a gente nos seus trabalhos. A gente só consegue organizar novas jornadas se tiver, né, conhecimento dessas boas práticas e a importância de publicizar esses conhecimentos que são de vocês, né, no tete a tete com os alunos. Então, vamos fazer dessas boas práticas uma rede de conhecimento. Se a gente não está tendo esse espaço dentro da academia, vamos procurar outros espaços, né, para a gente torná-las públicas e ajudar outros colegas na mesma situação, querendo constituir trabalhos mais críticos sobre suas próprias práticas, né? Então, fica esse convite para a Marisa nos indicar, fica esse convite para os nossos 1.400 participantes que nos acompanharam aqui dentro do Zoom e em torno de 300 que nos acompanharam pelo YouTube. Compartilhem conosco para a gente compartilhar com todos vocês. Muito obrigada, e agora eu quero fazer uma coisa muito especial, assim, a gente está vendo vários elogios à Marisa e à organização do evento como um todo. Eu queria mostrar para vocês quem está aqui com essas telas fechadas e organizando esse evento para vocês. Então, eu quero apresentar a equipe do Departamento de Educação que preparou e está organizando e realizando essa jornada para vocês, coordenadores, professores, mediadores e interessados no tema. Então, eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera, eu vou chamando um a um e eu vou apagar a minha. A gente tem a Sandra aqui, que divide comigo a coordenação do Departamento de Educação, a nossa moça do Zoom, que ajudou a gente a escolher a plataforma, a operá-la, obrigada. A gente tem a Julie, que não é interna, mas é a nossa fada madrinha do evento, a mulher que realmente sabe de todos os meandros do Zoom, os envios dos links, as mensagens no chat. A gente tem a Mariana Viriato, que é a mulher, eu brinco, das redes sociais, que internamente a gente chama de redes sensuais, toda a cobertura que está sendo feita dentro do Instagram, do Facebook, a postagem das mesas, as artes para publicar isso, ela que cuida. Quem mais vai abrir a câmera agora? A Patrícia Metzler, que vocês já conheceram, que fez a mediação ontem na mesa de práticas e vai fazer também a mesa de práticas hoje à tarde, é divulgadora. Temos aqui a Cristina Domingos, a nossa divulgadora do Rio de Janeiro, que operou o chat junto comigo. O Alex Caires, que é o homem dos vídeos, né? E do compartilhamento das apresentações, que sempre nos socorre, e nos microfones do Anderson, sempre nos dá informações muito técnicas e precisas de como a transmissão fica melhor. A Cristina Escafuro, nossa divulgadora de BH, ela que vai ser responsável pelo recolhimento de todas as referências bibliográficas que a gente vai mandar para você, e os Instagrams dos participantes, das referências. A Júlia Soares, que está no tete a tete com vocês pelo e-mail professores, tirando todas as dúvidas que estão chegando sobre inscrição, links, link que não veio, certificado, e fazendo o principal contato com os sorteados. A Anice, também nossa divulgadora aqui de São Paulo. A Anice está na coordenação dos convidados, se entraram no Zoom, se não entraram no Zoom, se receberam um link, se o microfone está funcionando, se chegou PPT. Cadê o Pedro, gente? A Maria é o cãozinho dos teclados, a mulher mais rápida nos teclados,
Quando a apresentação trava, quando cai, ela invade o computador de todo mundo, consegue resolver, põe o PPT na página certa, com o filho de 3 anos no colo. Muito obrigada, Maria. O Pedro está na mediação dentro do YouTube. O Pedro integra o núcleo de conteúdo e clube de leitura comigo. A Mariane Souza, rainha da transmissão do YouTube, da mediação no chat do YouTube, faz uma parte super importante do suporte à divulgação escolar para os distribuidores, os parceiros em outros estados. E a musa do Zoom e do YouTube, a Débora, a nossa anfitriã, ela que segura o link para não cair, ela que caça todas as referências quando os professores estão falando ao vivo e pede para colocar no chat. Gente, entrou todo mundo? Esqueci de alguém? A Lúcia não está aqui, né? A gente tem um outro membro do departamento, que é a Lúcia, que é uma pessoa muito querida e que nos ajuda muito na interface do relacionamento com as redes públicas, né? Com as secretarias de educação. Acho que é isso. Nos vemos hoje às 3 para a mesa de práticas de ensino e ensino médio. Beijo, bom intervalo. Beijo, tchau.